Olá pessoal, bem-vindos à continuação da nossa aula de propriedades coligativas. E na aula de hoje a gente vai continuar o que a gente tinha parado da outra vez, que era a parte de osmose. A gente parou mais ou menos nesse ponto aí. Lembrem que a osmose trata-se da transferência de solvente por uma membrana semipermeável ou permeável. Então, por exemplo, aqui eu tinha mostrado para vocês que eu posso ter uma membrana aqui com duas soluções diferentes. Aqui eu tenho o solvente, aqui eu tenho a solução e essa membrana ela impede que algumas partículas elas atravessem. Ou seja, por exemplo, essa partícula que está em rosa aqui, ela é maior do que a que está em azul. Então ela vai ser impedida de passar aqui por esses espaços. Ou seja, o que vai equilibrar aqui o lado do solvente e da solução vai ser a transferência de solvente. Quanto mais solvente passar para cá, mais diluída a solução. Quanto menos solvente, menos diluída a solução. Ok, a gente tinha visto isso aí. Então, é interessante notar que se a pressão mecânica sobre a solução for exagerada, o fenômeno normal se inverterá. Isto é, o solvente passará da solução para o lado do solvente puro. É o que se denomina osmose reversa, certo? Que é empregado em processos de dessalinização, por exemplo. Tem lugares que você não tem água potável em quantidade suficiente, principalmente em alguns países do mundo árabe, por exemplo, que tem deserto e a terra é carente de água, né? Então, o que é que eles fazem? Eles dessalinizam a água, eles tiram o sal da água. E para fazer isso, imagine, você tem essa membrana aqui, aqui eu tenho uma solução e aqui eu tenho um solvente puro. Se eu aplicar uma pressão desse lado da solução, eu vou fazer com que o solvente passe para cá. É o que a gente chama de pressão osmótica, que é a pressão exercida sobre uma solução para impedir que para impedir sua diluição pela passagem de solvente puro através de membrana semipermeável. Então, a pressão osmótica é o que vai determinar o valor que a gente precisa para mover o solvente de um lado para o outro. Então, se você quiser mover o solvente, você tem que aplicar uma pressão que seja no mínimo igual à pressão osmótica da solução, certo? E a osmometria, que é a osmose, é justamente o estudo e a medição da pressão osmótica das soluções. Então, é uma área bastante interessante e também uma parte que pode ser utilizada tanto na química quanto na biologia. A gente vai ver daqui a pouco como que a gente vai aplicar esses conhecimentos químicos na área de biologia também. Quando finalizar essa parte de osmose, a gente termina essa parte de propriedades coligativas, finalmente, e depois a gente vai já partir para um novo conteúdo, certo? Então vamos seguindo aqui, tem um exemplo da UFG. Tá aí. Ao preparar uma sopa, um cozinheiro colocou mais sal do que necessário. Para reduzir a quantidade de sal no caldo, ele acrescentou batatas descascadas. Após algum tempo, as batatas foram removidas e a sopa voltou a ter o gosto agradável. O fenômeno que levou à redução da quantidade de sal no caldo foi, veja só, talvez já tenha acontecido com algum de vocês, ou com algum parente, ou a mãe, ou sei lá. Enfim, o que acontece? Você está cozinhando, você acidentalmente colocou mais sal do que deveria. No caso aqui, uma sopa, mas por exemplo, pode ser uma feijoada, pode ser alguma comida desse tipo. E aí salgou a comida, você não sabe o que fazer. Uma solução prática é adicionar batata. Por quê? Veja só. Vamos ver qual é a resposta disso aqui. A gente tem osmose, difusão, variação de pH, absorção, aumento da pressão de vapor. Veja só, eu vou começar removendo as que são de cara muito erradas. Variação de pH. Por quê? Porque o pH é o potencial hidrogeniônico, é a medida de quão ácido ou quão básica é a substância.
E a gente não está tratando de ácido de base aqui, a gente está tratando de soluções de concentração de sais, por exemplo, de adição de sal, né? Adição de sal na comida, por exemplo. Isso não é variação de pH. pH é quando mexe ácido de base. Então, esse daqui de cara a gente já tira. Deixa eu marcar ele aqui. Marcador. Deixa eu marcar. Variação de pH já está fora. Adsorção. Se a adsorção é a interação entre uma partícula e uma superfície. Como assim? Por exemplo, quando a gente compra uma joia folheada, você absorveu partículas de ouro, por exemplo, na superfície de outro metal e gerou aquela camada de ouro, de prata. Então isso é adsorção, absorver. Então aqui, se eu tivesse feito isso, não ia funcionar, porque você ia dissolver o sal na batata e tirar o sal. Não é assim que funciona, né? Então isso aqui também não está certo. Aumento da pressão de vapor. Veja só, nesse caso a pressão de vapor não vai ter nenhuma influência com relação à transferência de sal, a remoção do sal da substância. O que a pressão de vapor trabalha é a questão do ponto de ebulição, do ponto de congelamento, essas coisas. Mas variar a pressão de vapor para remover o sal, isso não vai acontecer. Aqui o sal não vai evaporar, né? Então isso aqui também não está certo. Então sobrou aqui para gente difusão e osmose. A difusão é a capacidade que um material tem de difundir, de atravessar um certo caminho. Também não vai ser certo, porque ele vai atravessar a batata e depois vai sair na feijoada de novo, no caldo aqui no caldo do cozinheiro. Então não vai adiantar. Então difusão também não é certo, certo? Então sobrou aqui pra gente, sobrou a osmose. O que acontece quando a gente adiciona a batata? A batata ela é uma membrana semipermeável. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela vai deixar uma certa quantidade de partículas passar pela membrana da mesma forma que isso aqui, ó. Então aqui passa a partícula de determinado tamanho e outras não. Aí no caso da batata, se vocês perceberem, quando a gente casca a batata, ela tem uma certa umidade, ou seja, tem água dentro. Quando você adiciona a batata no caldo aqui, né, como ele fez, o que você fez? Você simplesmente adicionou um meio, né, como se fosse um recipiente que dentro dele tem mais água. E fora não tem tanta água, porque está muito salgado. Aí o que acontece? O sal ele migra do caldo, né, da comida lá, para dentro da batata. E aí você vai diminuindo a quantidade de sal presente no meio. Em compensação, a quantidade de água que estava lá na batata ela começa a sair um pouco, né? E aí você tem essa transferência de solvente e soluto aí, que é justamente o que a gente viu aqui que a osmose trabalha, essa transferência aí. Então a resposta correta aqui nessa questão, osmose. Vamos passando. A gente vai ver agora a parte de leis da osmometria. Então, as leis da osmometria foram determinadas experimentalmente pelo Van Hoff, certo? Um alemão. Esse cientista ele comprovou que as soluções diluídas de solutos não iônicos, a pressão osmótica independe do soluto e obedece fundamentalmente duas leis. Então, o que ele falou? Que em soluções diluídas de solutos não iônicos, solutos quaisquer, por exemplo, a pressão osmótica independe do soluto. Ela vai obedecer duas leis, que são a primeira lei da osmometria, que fala o seguinte: em temperatura constante, a pressão osmótica é diretamente proporcional à molaridade da solução.
que é a molaridade? A molaridade é a concentração em mol por litro. Então, quando eu fixo a temperatura, a pressão ela vai aumentar de acordo com a concentração, né? De acordo com a molaridade, concentração em mol por litro da solução, certo? E nós temos a segunda lei da osmometria. Note que essas leis, elas são semelhantes às leis dos gases perfeitos. Lembra que a gente estudou, foi um dos primeiros assuntos que a gente viu, que foi a parte de estudo dos gases, né? Então, essa parte da osmometria, essas leis da osmometria, elas trabalham justamente com equações bem parecidas com aquelas. A primeira traduz a ideia de Boyle-Mariotti. A segunda, a lei de Charles e Gay-Lussac, certo? Experiências posteriores levaram a concluir que a equação fundamental da osmometria para soluções moleculares e diluídas é idêntica à equação dos gases perfeitos. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, em molaridade constante, a pressão osmótica é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Foi o que eu falei agora há pouco. Ó, essa lei aqui que descreve essa definição aqui. Ó. A pressão osmótica é diretamente proporcional à molaridade da solução. Pode ser escrito de forma matemática aqui. Ó. Pressão osmótica. Quando a gente for tratar de pressão osmótica, a gente vai chamar isso de π. A pressão vai ser o π. E aqui é a temperatura, certo? Então, a gente pode definir isso da seguinte forma. Lembra da equação dos gases PV igual a nRT? Ou, escrito dessa forma aqui, PV M1 sobre M1 igual a RT? Pois bem, aqui a gente vai ter a descrição idêntica. O que vai mudar é que a gente vai substituir o P por π, que é como a gente representa a pressão osmótica, certo? O restante vai ser igual ó, da equação dos gases. Volume, temperatura, quantidade de mols e a constante dos gases, certo? Essas formas aqui, ó, são só maneiras que a gente tem de organizar essa equação. Então, é a mesma equação organizada de 4 formas diferentes, certo? Aqui, ó, lembrem que o N é M1 sobre M1. Então, eu posso substituir esse N e escrever a equação desse jeito. Ou eu posso reorganizar aqui para isolar a pressão. E aí eu coloco o V aqui. E o N sobre V é a concentração molar. Então eu posso escrever isso desse jeito também. Então, isso aqui é a mesma equação, só que escrita de forma diferente, certo? Então, vamos fazer um exemplo agora. Deixa eu só passar aqui. Então, vamos fazer um exemplo rapidinho aqui. Deixa eu passar o slide. Então, eu tenho aqui, exemplo 1. Calcule a pressão osmótica a 27 graus de uma solução aquosa que contém 6 gramas de glicose. Aí eu tenho a massa molar da glicose, 180 gramas por mol, em 820 ml de solução. Então, primeira coisa, a gente vai escrever a equação dos gases, ou no caso a equação da pressão osmótica, substituindo P por π. Aqui eu usei essa equação que já coloca aqui a massa e a massa molar, certo? Então, vê só. A gente vai substituir os dados. 0,82 é o volume. Por que é 0,82? Lembrem que a gente vai usar isso aqui em litro. Então, 820 ml é a mesma coisa que 0,82 litro, certo? 6, M, que é a massa, 6 gramas. 180 é a massa molar, o M maiúsculo, 180. 0,082 é a constante dos gases. A gente viu aqui, 0,082. E a gente já estudou isso na parte de gases. 300 é a temperatura, que é isso aqui em Kelvin, né? 273 mais 27 dá isso aí, 300 graus. Então, a gente fazendo essa conta aqui, a gente vai chegar em 1 atm.
Como é que eu fiz essa conta? Eu multipliquei isso aqui por esse, depois dividi por 180 e depois dividi por 0,82. Eu posso colocar isso aqui na próxima aula, a gente está terminando essa aula agora. Eu vou colocar esse passo a passo aqui e a gente faz uma outra questão, ok? Então vamos parar com essa aula por agora.